você é livre? Ou só tem medo de passar fome? Essa pergunta desmonta uma das crenças mais repetidas e menos examinadas da modernidade, porque ela expõe o ponto cego daquilo que chamamos de liberdade. Pois liberdade sob ameaça não é escolha, é sobrevivência. E é exatamente isso que Karl Marx revela, quando afirma que o trabalhador não é coagido, principalmente pela violência direta, mas pela necessidade. Porque o capitalismo não precisa de correntes visíveis quando controla as condições materiais da existência. E assim, a coerção deixa de ser explícita e se torna estrutural, silenciosa e permanente. Pois ninguém aponta uma arma, mas a fome aponta, o aluguel aponta, a dívida aponta. E diante disso, a escolha se transforma em obrigação disfarçada. E Marx nunca afirmou que o trabalhador é fisicamente forçado a vender sua força de trabalho. Ele afirma algo muito mais perturbador, que o trabalhador é formalmente livre, juridicamente livre, mas materialmente encurralado, pois pode escolher para quem trabalhar, mas não pode escolher não trabalhar. Pode escolher entre empregos, mas não pode escolher viver fora da lógica do salário. E essa liberdade condicionada é apresentada como liberdade plena, criando uma ilusão poderosa. Pois quando a escolha existe apenas dentro de limites impostos pela ameaça da miséria, ela deixa de ser expressão da vontade e passa a ser resposta ao medo. E medo não é liberdade, é adaptação. E o capitalismo se sustenta justamente nessa inversão, pois transforma a necessidade em escolha e a coerção em autonomia. Ensinando que se você está onde está foi porque escolheu. Ignorando que muitas escolhas são feitas com a faca da sobrevivência encostada no pescoço. E Marx desmonta essa narrativa ao mostrar que a liberdade proclamada pelo mercado é compatível com a exploração. Pois não é preciso obrigar alguém a trabalhar quando se controla o acesso aos meios de vida. E assim, o trabalhador é livre para morrer de fome se não aceitar as condições impostas. E chamar isso de liberdade exige um grau extremo de abstração moral, pois uma escolha feita sob ameaça não é escolha no sentido pleno, é um reflexo condicionado. E isso tem consequências existenciais profundas, porque quando a coerção é invisível, a culpa pelo fracasso deixa de ser atribuída ao sistema e recai inteiramente sobre o indivíduo. Pois se você é livre, então se fracassou foi porque não se esforçou o suficiente, não foi competente o bastante, ou não soube escolher direito. E assim, o sofrimento social é internalizado como culpa pessoal, criando sujeitos que se sentem inadequados, insuficientes e envergonhados por não conseguirem prosperar num sistema estruturalmente desigual. E essa culpa é um dos instrumentos mais eficientes de controle, pois quem se culpa não questiona. Quem se culpa se adapta, se corrige e se explora ainda mais, acreditando que o problema está sempre em si, nunca na estrutura. E Marx percebe que essa internalização da culpa é parte fundamental da ideologia, pois o capitalismo precisa que os indivíduos acreditem que são livres para que aceitem sua própria exploração como escolha. E assim, a dominação se torna invisível, pois não aparece como opressão externa, mas como falha interna. E isso gera um sofrimento específico, marcado pela ansiedade constante, pelo medo de cair, pelo pavor da improdutividade e pela sensação de que nunca se faz o suficiente, pois a sobrevivência depende do desempenho, e o desempenho nunca basta. E essa lógica cria uma liberdade paradoxal, onde o sujeito é livre para se esgotar, livre para competir com todos, livre para aceitar condições cada vez piores em nome da própria sobrevivência. E chamar isso de liberdade exige ignorar que a alternativa real, muitas vezes, é a miséria. E Marx é claro ao afirmar que a verdadeira liberdade só pode existir quando as condições materiais da vida deixam de ser ameaça. Pois enquanto a sobrevivência depender da venda constante da força de trabalho, a liberdade será sempre parcial, condicionada e frágil. E isso não é uma abstração teórica, mas uma experiência cotidiana, pois milhões de pessoas permanecem em trabalhos que odeiam, suportam humilhações, violências simbólicas e jornadas exaustivas, não porque escolheram livremente, mas porque não podem se dar ao luxo de escolher de outra forma. E ainda assim, o
discurso dominante insiste em chamar isso de opção, de empreendedorismo de si, de responsabilidade individual. E esse discurso é cruel porque apaga as condições materiais que moldam as escolhas. E quando essas condições são apagadas, o indivíduo se torna o único responsável por seu destino, carregando sozinho o peso de falhas que são sistêmicas. E Marx mostra que essa inversão não é acidental, mas necessária para a manutenção do sistema, pois um sistema que se apresentasse abertamente como coercitivo enfrentaria resistência. Mas um sistema que se apresenta como espaço de liberdade produz consentimento, mesmo quando gera sofrimento. E assim, a ilusão da liberdade funciona como anestesia política e existencial, pois impede que o sujeito reconheça sua situação como estrutural, transformando o mal-estar em problema psicológico, em falta de motivação ou em incapacidade pessoal. E isso aprofunda o isolamento, pois cada um se sente sozinho em sua luta, acreditando que todos os outros estão conseguindo porque são melhores, mais livres ou mais competentes. E essa comparação constante reforça a lógica competitiva, fragmentando qualquer possibilidade de solidariedade, pois se todos são livres, então todos competem em igualdade de condições, e quem perde não é vítima, é culpado. Marx denuncia exatamente essa falsificação da realidade, pois a liberdade formal esconde a desigualdade material e a igualdade jurídica convive perfeitamente com a desigualdade econômica, criando uma sociedade onde todos são teoricamente livres, mas apenas alguns têm condições reais de escolher. E essa diferença entre liberdade formal e liberdade real é o ponto central da crítica marxista. Pois não basta poder escolher juridicamente se as opções disponíveis são todas formas de sobrevivência precária. E essa crítica se torna ainda mais atual num mundo onde a precarização é vendida como flexibilidade, onde a instabilidade é chamada de autonomia e onde a insegurança é apresentada como oportunidade. E nesse cenário, o trabalhador é incentivado a se ver como empresa de si mesmo, responsável por investir em si, se vender melhor e se adaptar continuamente, internalizando ainda mais a lógica da exploração, pois passa a explorar a si mesmo, acreditando estar exercendo liberdade. E isso produz um esgotamento profundo, pois quando o fracasso ocorre, não há a quem recorrer, já que o sistema se apresenta como neutro e a culpa recai inteiramente sobre o indivíduo. E Marx alertava que essa forma de dominação é particularmente eficaz porque não precisa de repressão constante, pois o próprio sujeito se disciplina, se cobra e se pune. E assim a liberdade se transforma em fardo, pois ser livre, nesse contexto, significa ser responsável por tudo, inclusive por aquilo que não se controla. E isso gera um sentimento de insuficiência permanente, pois o sujeito nunca consegue corresponder plenamente às exigências de um sistema que exige adaptação infinita. E talvez a pergunta mais honesta que possamos fazer seja justamente essa que desmonta essa ilusão. Você é livre? Ou apenas aprendeu a chamar de escolha aquilo que foi imposto pela necessidade? Pois, enquanto a sobrevivência for ameaça, a liberdade será sempre limitada. E enquanto o medo da miséria organizar as decisões mais básicas da vida, falar em liberdade plena será mais um gesto ideológico do que uma descrição da realidade. E Marx não propõe essa crítica para negar a liberdade, mas para resgatá-la, pois somente quando as condições materiais deixarem de ser instrumento de coerção, será possível falar em escolha real. E até lá, a liberdade proclamada continuará sendo, para muitos, apenas o nome elegante dado ao medo de passar fome. Para muitos,